Peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo número 2. E hoje eu estou lendo a tradução chamada Almeida Revista e Atualizada. Queira se colocar em pé e nós vamos ler Tito 2, verso 1 a 10. Tito 2, de 1 a 10. Uma vez que o texto está aí projetado, por que nós não lemos todos juntos este belo trecho da palavra de Deus? Leia comigo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E o povo de Deus diz amém. Queira tomar o seu assento. A minha mensagem desta manhã tem por título: para acertar o alvo é preciso saber qual é o alvo. Para acertar o alvo é preciso saber qual é o alvo. Irmãos, de maneira geral, quer nos esportes, quer em outras áreas da vida, acertar o alvo não é fácil. Uma vez, quando eu tive a oportunidade de falar a GA, eu tentei ilustrar isto, levando um jogo de dardos. E aí nós suspendemos a mensagem, porque eu convidei cada um dos adolescentes a tentar acertar o dardo naquele alvo que você coloca. E mesmo atirando de perto, não é fácil. De fato, acertar o alvo não é fácil, é tão difícil, que eu aprendi recentemente que existe um esporte onde o vencedor é aquele que marca menos pontos. O nome desse esporte é o golfe, porque os pontos é o número de tacadas que você tem que dar para levar aquela pequena bolinha a um buraquinho à distância. Ganha quem dá menos tacadas, ganha quem marca menos pontos. Acertar o alvo não é fácil. Você já ouviu que a palavra grega traduzida como pecado no Novo Testamento, a palavra hamartia, pode ser traduzida ou entendida como acertar o alvo, o que é verdade, embora tenha um pouco de prejuízo, porque normalmente a gente erra o alvo tentando acertar, ao passo que os nossos pecados, via de regra, ou na verdade sempre, são eivados de uma intenção de desobediência. Nesse sentido, a palavra é carente de algum aperfeiçoamento, ainda que seja correta. Pecado é errar o alvo. Agradar a Deus é acertar o alvo. E repito, para acertar o alvo, é preciso saber qual é o alvo. E nós podemos entender que a vontade de Deus para nossas vidas, o ensino da palavra de Deus, não consiste numa lista de regras. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, deve vestir-se de tal maneira, falar-se de tal maneira, comportar-se de tal maneira, não coma isso, não toque aquilo, não faças aquilo outro. E aqui estou citando o escrito de Paulo. Na verdade, as nossas ações, aquilo que fazemos ou nos abstemos de fazer, converge
ou diverge, isto é, caminha em direção do alvo ou contrário a ele. Se você fosse sair daqui para ir para o Araçagi, você não ia passar na Camboa. O alvo é caminhando naquela direção. As nossas ações, elas podem caminhar na direção do alvo ou em direção contrária. O alvo pode ser traduzido nas palavras do apóstolo Paulo, em poucas palavras: o alvo que Deus propõe para a minha vida, para a sua vida, é que nós vivamos para a glória de Deus. Esse é o alvo. De tal maneira que o saldo da nossa vida acrescente à glória do Senhor nosso Deus. De tal maneira que as nossas ações manifestem, demonstrem quem é o Deus em quem nós cremos, exibam as qualidades de Deus. É por isso que ele diz, como no texto que nós lemos no começo deste culto: sejam santos porque eu sou santo. Não, nós não poderemos alcançar o padrão da santidade divina, mas nós podemos viver de tal maneira que exiba que o nosso Deus é santo e que nós nos reservamos para Ele. Esse é o alvo. Eu encontro 3 expressões que Paulo emprega nesse texto, que nos ajudam a entender o alvo e a filtrar as nossas escolhas, a filtrar as nossas decisões com sabedoria, de tal maneira que a gente faça aquilo que caminha para o alvo. A primeira expressão está no versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. A própria expressão, a construção da frase, quando diz para que, está se referindo ao objetivo, e diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. A mesma coisa acontece no versículo 8, veja bem: para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Novamente, para quê? Primeiro, para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O segundo, para quê? Para que o adversário não tenha do que nos acusar. O terceiro está no versículo 10, a fim de, é a mesma coisa, a fim de, em todas as coisas, ornarem a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Eu quero, nesta manhã, me pegar a essas 3 expressões, e quero ver com vocês a extensão delas, e como elas se manifestam de maneira muito clara na nossa vida. Se nós queremos atingir o alvo, que é viver para a glória de Deus, então as nossas ações têm que caminhar na direção desse alvo. E uma forma, a primeira, como nós acertamos o alvo, é quando nós vivemos de tal maneira que a palavra de Deus não seja difamada. É a expressão do versículo 5. Viver de tal maneira que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você se declara um cristão, você está, por consequência, se associando à Bíblia. Eu direi mais do que se associando. Quando alguém se confessa um cristão, você está publicamente se submetendo à Bíblia. Aqueles que não são crentes não têm nenhum compromisso com os ensinos da palavra de Deus. É verdade que deveriam ter, mas também é verdade que não têm. Mas quando nós dizemos, eu sou um cristão, eu sou de Jesus, eu sirvo ao Senhor, então nossa vida está diretamente ligada à palavra de Deus e será avaliada pelo critério da palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi, dizendo, tal pessoa faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e é um crente. E aí a gente sente uma dor no coração, porque o que está acontecendo é, a palavra de Deus está sendo difamada. Aquela nação do Antigo Testamento, Israel, tropeçou justamente nisso, e Deus protestou o tropeço deles. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, e veja que palavras Deus diz a respeito do seu povo do Antigo Testamento.
Ezequiel capítulo 36, versículo número 20. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Qual é o protesto de Deus aqui pelo seu profeta? Era que o seu povo, o povo da sua aliança, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tinham todos aqueles tesouros do Antigo Testamento, os rituais, as promessas, as alianças, o culto, a lei, eles eram os mesmos que, dizendo-se povo do Senhor, queimavam incenso a outros deuses, que, dizendo-se povo do Deus Santo, Eterno, Deus da luz, envolviam-se com as trevas e manifestavam trevas pelo seu procedimento. E o próprio juízo divino ainda mais acrescentou: são o povo do Senhor, mas foram tirados de lá. E Deus está em tudo isso dizendo que eles tinham profanado o seu santo nome, profanado o seu santo nome, profanado o seu santo nome. Não viverá, absolutamente não vive, para a glória de Deus, aquele salvo que com seu comportamento, volta ao texto de Tito, difama a palavra de Deus, que faz alguém dizer: e não é um crente, não é um salvo, não é da igreja. Faz com que a palavra de Deus seja difamada. Volte aí de Tito, algumas poucas páginas em 1 Timóteo, e veja como Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Veja essa expressão, meu irmão: não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. E ele repete este ensinamento no capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra os seus próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O nosso comportamento, testemunhado por aqueles que são do nosso convívio, tem um grande poder: o poder de confirmar a palavra ou o poder de difamá-la. Você prega que o evangelho transforma a vida das pessoas. Você prega que o evangelho tem o poder de quebrar o domínio do pecado. Você prega que Jesus é amável e digno de louvor e digno da sua dedicação e do seu compromisso e do seu amor e da sua confiança. Mas aquilo que falamos com os lábios, necessariamente tem de ser confirmado com o nosso procedimento. Do contrário, a palavra de Deus será difamada, como escreveu Paulo aqui. O que me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, que você conhece muito bem: vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos os que estão na casa. E como Jesus falou lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando existe um alinhamento entre profissão e procedimento, profissão, eu não estou me referindo a trabalho, não, estou me referindo à profissão de fé, aquilo que você confessa, aquilo que você prega, quando o que você prega e o que você faz estão alinhados, então em vez de difamada, a palavra de Deus é confirmada e Deus é glorificado.
A segunda expressão que Paulo usa caminha na mesma direção. As três expressões deste texto, no versículo 8, ele diz: a fim de que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito 2:8, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Eu estava esses dias mesmo lendo, com a graça de Deus começamos a fazer a leitura da Bíblia este ano, e o nosso objetivo, se Deus assim nos abençoar, é ler toda a Bíblia mais uma vez esse ano, e já concluímos o livro dos Atos. E é muito interessante o que nós lemos nos capítulos finais de 21 a 28, porque nós somos apresentados às oposições mais ferrenhas, mais violentas que o apóstolo Paulo teve de enfrentar. Você consegue imaginar os inimigos de Paulo? Eram a elite sacerdotal, a elite financeira, social de Israel, a elite acadêmica. Eles estavam particularmente enfurecidos com a conversão de Paulo e com o seu ministério de pregação e com o avanço do evangelho, especialmente entre os gentios, mas também entre os judeus. E a Bíblia não oculta, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 21 de Atos, foram feitos conluios, intrigas, para que Paulo fosse assassinado. Deus frustrou todas essas intrigas, mas em determinado momento, Paulo estava sendo julgado. Os inimigos, estes inimigos, poderosos, influentes inimigos, obviamente inimigos capacitados, no entanto, não tinham do que acusá-lo. E é muito interessante esse texto. Eu queria que você abrisse comigo em Atos 25, e nós vamos ler algo muito interessante na Escritura Sagrada. Atos 25, versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele. No entanto, observe aí no final que o versículo diz: as quais, no entanto, não podiam provar. Por um lado, esse texto chama a minha atenção porque é a mão poderosa de Deus. Eu não consigo imaginar que eles foram para lá sem ensaiar muito bem as mentiras, sem decorar muito bem o script das acusações, e de alguma maneira Deus atuou ali de tal forma que aquilo se frustrou. Mas tem algo que eu preciso destacar com os irmãos. Se houvesse, escute-me com atenção, se houvesse uma coisinha sequer na vida de Paulo, da qual ele pudesse ser acusado, eles teriam usado isso. Foi a retidão dele, foi a forma correta como ele vivia na presença de Deus e diante de todos, que fez com que os adversários não tivessem nada que dizer contra ele. Quando eu, irmão, me coloco diante de um texto desse, eu chego a me tremer todo. Porque um opositor do Evangelho, o que ele teria de acusação contra mim? É o que eu fico pensando. Um adversário, como Paulo usa essa expressão. Aliás, eu ouvi uma mensagem alguns anos atrás que perdura na minha memória, em que o pregador fez a seguinte pergunta a nós que estávamos ouvindo: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Pior seria se talvez não. Pior seria se talvez não.
Quando Paulo diz, para que o inimigo não tenha indignidade nenhuma de nos acusar, ele está se referindo não só a algum ou outro indivíduo, mas uma atitude humana que perdura no transcurso dos séculos em relação ao Evangelho, que é a de que, se houver uma coisa sequer eficiente e eficaz para comprometer o testemunho, meu querido, saiba que isto será usado. A que cada cristão se indague, quão verdadeiro é isso a respeito de cada um de nós, posto que a vontade de Deus é que a nossa fé seja declarada e confirmada. Tanto é que eu já ouvi alguém dizer, pastor, no trabalho ou na escola eu prefiro nem dizer que sou crente para não dar mau testemunho. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você diga que é crente e dê bom testemunho. Deus quer que você diga que é um cristão e confirme isso com seu procedimento, com suas ações, com cada uma das palavras que saírem da sua boca, de tal maneira que, mesmo que a sua vida seja vasculhada, perscrutada, escrutinada, o inimigo não achará nada do que acusar. Quero dizer de novo o que eu disse aqui há 2 domingos atrás. Perfeitos nós não seremos, mas coerentes nós podemos ser. Vou repetir para ênfase. Perfeitos nós não seremos, mas coerentes nós podemos ser. E a coerência, irmãos, tem um poder tão grande. A coerência se reveste de uma autoridade tão eloquente. Nós vivemos num mundo de tantas incoerências, tão profundas até. Coerentes nós podemos ser. Como eu disse, eu estou com pouco tempo hoje, eu volto ao texto de Tito. E a partir do próximo domingo, nós vamos ver as aplicações caso a caso. Os homens maduros, as mulheres maduras, as mulheres jovens, os homens jovens, os servos. Tudo isto Paulo está tratando aqui neste versículo 1 a 10, com estes 3 pontos principais norteando. E no versículo 10 ele coloca o alvo terceiro, o terceiro aspecto do alvo. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Existe uma coisa mais bonita nesse mundo do que o Evangelho? Existe? Se existe, eu desconheço. Aliás, se existe, se alguém disser que existe, eu duvido e descreio. O Evangelho é essa mensagem do amor de Deus, rompendo a barreira até da nossa própria voluntária transgressão, quebrando o poder da condenação merecida por amor, sacrificando o seu próprio Filho sobre a cruz do Calvário, para com o sangue de Jesus pagar e purificar os nossos pecados. Não existe coisa mais bonita que o Evangelho, não existe. Mas nós podemos, é a possibilidade que esse texto diz. Eu e você, eu pequenina tanto quanto seja a minha vida, eu posso acrescentar algo à beleza do Evangelho. Você pode acrescentar algo de mais belo, acrescentar, aumentar a beleza do Evangelho. O texto diz, a fim de ornarem, acrescentarem à beleza da doutrina de Deus, isto é, do Evangelho de Deus, o nosso Salvador. Eu quero ler alguns versículos que falam sobre isso e rapidamente fazer algumas considerações. Paulo escreveu assim aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
Paulo está chamando, meus irmãos, a cada um de nós aqui de estrelas no mundo. Você consegue imaginar algo que seja capaz de reproduzir luz, tal como uma estrela no meio da escuridão? Esta é a linguagem que ele está empregando, e ele está se referindo ao procedimento dos crentes, à nossa vida diária, às nossas pequenas coisas que nós fazemos ao longo do dia, todas elas sendo feitas, convergindo para este alvo de glorificar a Deus, de acrescentar a beleza do Evangelho, de acrescentar a beleza do Evangelho. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, assim escreveu: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ensino que ele repete em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Imagine um crente que diz assim: eu creio que Deus provê as minhas necessidades. Você crê que Deus provê as suas necessidades? Mas a mesma pessoa acorda na segunda-feira, contorcendo-se de preocupação, e ansioso, e inseguro, e inquieto, e desesperado, correndo atrás de dinheiro, desesperado, correndo atrás de acumular, de enriquecer, de ter mais, porque na verdade pode dizer uma coisa com a boca, mas com o coração faz outra. Diz, é Deus quem provê, mas no dia seguinte é o trabalho que provê, é o dinheiro que garante a segurança, a paz está no saldo da conta. Imagine uma pessoa que diz assim: o Senhor Jesus cuida de mim, e sai domingo de manhã para assistir o culto, com um filho no braço, outro aqui na mão, a malinha do lanche das crianças, aquela correria que a gente tem todo domingo de manhã, e chega em casa depois cantando os louvores do Senhor, mas o vizinho depois escuta uma gritaria na casa da família, uma xingação de nome feio, uma coisa horrorosa. Diz uma coisa, faz outra. Não somente uma vez, eu já encontrei o testemunho de alguém que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, impactado pelo procedimento de uma pessoa cristã. Impactado. O procedimento quebrou a barreira, o procedimento acrescentou, ornou a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Quando eu me dirijo aqui, eu estou me dirigindo aqui a algumas centenas de pessoas nesse culto domingo de manhã. Cada um de vocês, hoje, amanhã, no seu ambiente de trabalho, nos lugares do seu convívio, da sua ocupação, terá convívio com outras dezenas de pessoas, quiçá centenas, que não estão ouvindo essa mensagem. Você conviverá com dezenas, quiçá centenas de pessoas que não conhecem a salvação em Jesus Cristo, que talvez algumas delas nunca leram uma Bíblia, mas como disse o evangelista Billy Graham, a nossa vida é a única Bíblia que muitos lerão. Então nós somos encorajados pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, a acertar o alvo, que é viver de tal maneira que a palavra de Deus não seja difamada, mas confirmada. É viver de tal maneira que o adversário não tenha objeções que levantar. Viver de tal maneira que o Evangelho seja feito ainda mais belo, mais poderoso, mais atraente, tão somente pela forma como a gente faz. Quando eu era novo convertido, eu aprendi a cantar. Se você acha que eu vou citar um hino do cantor cristão, você acertou em cheio. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Conhece tempo de ser santo?
Tempo de ser puro tu deves achar, a sós sempre orando com Cristo ficar, teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, ouça, na tua conduta provar seu poder, poder de Deus. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo por onde guiar, no gozo ou tristeza sempre obedecer, da fonte divina jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Obrigado, Souza. Socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Coloca essa última estrofe do começo, por favor. Eu não sei se você conhece, se importa se eu te ensinar a cantar essa última estrofe? Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Seguir os passos de Jesus é o caminho para acertar o alvo. Que Deus nos dê graça para tanto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia do Espírito Santo seja conosco hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Avisos da escola.